já de volta. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Este é o seu programa Vida e Saúde, um programa de utilidade pública. Aqui, informação para você. Trazemos sempre grandes especialistas. Hoje estamos falando novamente sobre coluna. Como é importante a gente abordar esse tema sempre, para a gente não esquecer, para a gente reforçar alguns conceitos. Conosco hoje aqui o Dr. Cleiton Stengel, técnico em anatomia e especialista em coluna vertebral. Ô doutor, aqui a pergunta, né, da Michele Vicentini de Jaú. Obrigado, Michele, que Deus te abençoe. Jaú, doutor, Jaú. É conterrânea, doutor, é de Jaú também. Obrigado, Michele, pela participação, viu? Está aqui um doutor da sua cidade aqui, viu? Meu filho tem problema de coluna, ele dorme muito mal, pois dói muito. Qual o melhor colchão e adequado para ele? Junto com a pergunta da Michele, eu terminei o bloco passado, doutor, assim, a pessoa que vai dormir, de repente acorda irritado no dia seguinte, já levanta reclamando das dores nas costas, enfim. Então, qual é a melhor posição para dormir e se, nesse sentido, o colchão influencia? É a pergunta da Michele, doutor. Vamos lá. Michele, o colchão influencia diretamente. Uma maneira muito simples de nós avaliarmos se o nosso colchão está ou não adequado, ainda está adequado, é nós chegarmos em casa e tirarmos o lençol. A parte mais pesada do nosso corpo é o quadril. Então, onde acomoda no colchão o nosso quadril, o colchão não pode ter nenhum tipo de abaulamento. Se do lado do marido ou da esposa tiver um abaulamento, esse colchão está reprovado. Ele precisa ser trocado. Prazo de validade vencida. Prazo de validade vencida. Outra coisa, Frei, que é importante nós frisarmos também. O colchão, a gente não pode comprar colchão de promoção. Nós temos que comprar o colchão numa casa especializada onde tem uma tabela entre densidade e peso. E nós sempre devemos comprar o colchão para o maior peso. Então, o marido tem 100 quilos, a mulher tem 70. Então, compramos o colchão na tabela para os 100 quilos. Sempre o maior prevalece. Sempre o maior mais prevalece. Pesado. O mais pesado. E sempre lembrando, um colchão tem validade máxima de 5 anos. Então, que dica interessante, gente. Quando você for comprar um colchão, enfim, não basta assim, claro, é o preço, a gente está nessa situação, enfim, melhores condições, etc. Mas assim, não é pelo... De repente a esposa vai lá comprar, eu quero isso aqui, eu peso 50 quilos, 60 quilos. Mas assim, ela tem que informar para a pessoa que está lá vendendo e mostrando o colchão, olha, o meu marido pesa 90, o meu marido pesa 120, então tem que falar a tabela, existe, né? Uma tabela de densidade e peso. Então não basta Isso só é de extrema o peso importância. de um só, é sempre pelo maior peso. Olha que interessante, viu? Pelo maior peso. Doutor, o Nildo Bastiani, de Lebon Regis, Santa Catarina. Estive aí nessa cidade, Deus abençoe o Nildo, que Deus abençoe, viu, né? Muito obrigado pela participação. Tenho muita dor na perna e o médico afirma que é devido a problema da coluna. O que posso fazer para melhorar as dores? Pergunta o nosso amigo Nildo Bastiani, de Lebon Regis, Santa Catarina. Se o médico já avaliou e já, através de exames, comprovou que a dor é proveniente da coluna, alongamento. O alongamento previne lesões. Doutor, esse Ele precisa ser assistido nesse alongamento, precisa ser orientado, né? Pode procurar um profissional da área da saúde, da educação física, um fisioterapeuta, e orientá-lo no dia a dia do alongamento. Lembrando, isso é para todos. O alongamento previne lesões. Isso, porque você está trabalhando, na verdade, o fortalecimento da musculatura, é isso? Perfeito. O alongamento trabalha para que todas as estruturas nos forames, as raízes que partem dos forames da coluna, trabalhem com elasticidade e não rigidez. Doutora, aqui a Tereza Gonçalves da Silva, de Campinas. Obrigado, Tereza. Tenho uma dor na coluna, tenho hérnia e bico de papagaio. Estou muito mal, tomo vários remédios e não resolve. O que devo fazer? Ela cita aqui, doutor, hérnia e bico de papagaio. O que é um bico de papagaio na coluna, doutor? O nome técnico é o osteófito. É o acúmulo, o depósito de cálcio no corpo vertebral. No ossinho, já no ossinho. Isso. Até é uma ponta, por isso que as pessoas associam isso popularmente como bico de papagaio.
já é uma degeneração, já é Isso que vai espetar, vai machucar, vai fazer o quê? Isso pode, dependendo da estrutura, através dos exames, dependendo da estrutura do local onde está esse bico de papagaio, esse osteófito, pode pinçar a raiz ou obliterar o canal medular, gerando dor, em alguns casos dormência, formigamento. Aí é necessário que se faça o exame, procure o médico, faça o exame de ressonância magnética. Comprovada a patologia, existem medicamentos que são específicos para diminuição do formigamento, da perda de força na perna e, sem dúvida alguma, começar uma atividade física de alongamento, sem força, sem impacto. Ô, doutor, a gente sabe que nosso corpo, tudo foi bem pensado pela graça de Deus para proteger os órgãos, aí tem os ossos, enfim, tem a pele, os músculos, etc. Mas assim, dentro da coluna, então passa a coluna espinhal, a medula espinhal. A medula espinhal. E alguns esportes, doutor, assim, de pancadaria para todo lado, é chute, é soco, etc. Isso de uma forma ou de outra não vai, por mais que esteja ali protegida pelos ossos, não vai afetar amanhã depois, não vai comprimir, doutor, essa coluna? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Hoje nós estamos assistindo os jovens, então essa população jovem, ou nós temos uma população que é sedentária, ou nós temos uma população que é excesso no exercício. Ou se exercita demais, ou é sedentário. Ou é gordinho, ou está fortão, quer ser sarado. Esse fortão sarado, ele está com saúde hoje. Saúde hoje não quer dizer saúde amanhã. Quando você realiza um exercício de baixo impacto, você está condicionando o seu organismo. Frei, quando você... condicionando o organismo, longevidade ao longo da vida. Agora, quando você coloca sobrecarga demais, anabolizantes, que você promove uma carapaça muscular mais resistente e absorve esses impactos, ou o excesso do movimento do esqueleto, certamente você acelera o processo de degeneração articular. Entendi. Isso, com certeza, prova disso a gente vê nos esportes, os grandes boxeadores mundiais estão sofrendo de Alzheimer, mal de Parkinson. Doutora, eu vou voltar àquela pergunta do sono, enfim, porque a gente falou mais do colchão. Então, Perfeito. mas qual é a melhor posição de dormir que não prejudica a coluna? Uma coisa muito engraçada que eu vou falar aqui, Frei. Não se sabe por quê, a medicina não explica. 90% das mulheres adoram dormir de bruços. Principalmente as jovens. Adoram dormir. É a pior postura. Do bruço é barriga para baixo? Barriga para baixo. É a pior postura que se tem para a coluna. Você está forçando. Nem o homem, nem a mulher deve dormir de barriga para baixo. As duas melhores posturas, barriga para cima ou deitado de lado, um joelho sobre o outro. Quando a gente coloca um joelho sobre o outro, o que acontece? Uma parte do joelho chamada côndilo começa a doer. Então é por isso que a gente coloca ali uma almofada. Um travesseiro? Um travesseiro, uma almofada, para acomodar durante o sono. É a melhor postura para se adotar. Dormir de ladinho, então. Dormir de lado ou barriga para cima. Né? Agora, nunca de bruços. Esse dormir de lado tem, ou seja, vou dormir do lado do coração, vou dormir do lado do outro lado, não existe isso? Não existe isso. Não dormir existe de lado é a melhor posição. A própria circulação sanguínea faz com que nós mudemos de posição durante a noite. Exato, né? Você já não se controla É natural, mais, né? é natural. Doutor, aqui, vamos mais um e-mail que chegou aqui, dá tempo? Dá tempo. Descobri que tenho hérnia de disco aos 18 anos. Sentia muita dor nesta época, porém, após 2 anos de pilates, alongamento, nunca mais voltei a sentir dor. Há mais de 3 anos não faço mais pilates e não sinto mais dor. Devo continuar os alongamentos? Devo fazer exames de rotina para a coluna? É o Fernando Gabriel de Campinas que mandou esse e-mail aqui. Obrigado, Fernando. Fez a pergunta, vai ouvir a resposta. Doutor, exercício como essas novas técnicas, pilates, enfim, isso ajuda? Eu pergunto ao nosso amigo Fernando, doutor. Ajuda demais. Alongamentos? Fernando, eu já falei, o alongamento previne lesões. Coloca isso na cabeça e nunca mais esquece. Uma coluna bem alongada, ela é menos propensa a sentir dor do que aquela coluna que tem rigidez. Às vezes o cara é forte,
mas a coluna, a musculatura é rígida. Isso é prejudicial. O alongamento previne lesões. O Pilates, puro alongamento, está de parabéns. E continue. Deve procurar exames de rotina? Não. Se não tem dor, não faça. O importante é você ter a consciência de que você já desenvolveu hérnia de disco. Como é que eu identifico, doutor? Como é que eu identifico que aquela é uma dor de hérnia, uma dor de coluna, ou seja, tem que ter um tempo, ou seja, se essa dor prevalece mais de uma semana, etc., fica atento? É quando a dor ela ultrapassa 2 semanas e se torna uma dor incapacitante, aí tem que procurar um médico. Somente o médico, através de exames, vai saber diagnosticar. Vai sentar, dói, vai dormir, dói, vai trabalhar, dói. É a dor crônica, é a dor constante. Aí tem que às vezes se torna incapacitante. Incapacitante para o trabalho, incapacitante nos movimentos do nosso cotidiano. Então, passou 2 semanas, procure ajuda. Porque aí tem que procurar ajuda médica, não é? Porque às vezes a gente procura uma massagem, alguém bota o cotovelo, dá um tranco para lá. Legal a sua resposta. Isso aí não... Massagem. Poxa, eu estou com uma dor aqui, nossa. Aí a mulher pede para o marido fazer, o marido pede para a esposa fazer, o irmão, o filho, enfim. Aquelas massagens, você vai viajar, tem nos aeroportos aquelas cadeirinhas que você fica lá, entendeu? Fala um pouquinho sobre as massagens. A massagem, que é boa, né? A massagem ela promove vasodilatação, através da acupressão ou mesmo dos movimentos. Então, ela promove uma vasodilatação, promove um relaxamento, porque quando nós tocamos na raque, né, quando nós tocamos na coluna, nervos mandam mensagem de relaxamento. E a movimentação na musculatura dorsal, que a gente não tem acesso porque não consegue alcançar, isso traz um benefício muito grande. Um benefício muito grande. Mas não é isso, isso não é um processo de tratamento. Isso é um processo de relaxamento. Isso é um processo de relaxamento. Nada de um estar deitado, né, de barriga para baixo, o outro lá é subir na pessoa e ficar andando ali, que a gente já viu isso aí, doutor. Não, isso eu também já vi. Tem gente que faz exercício, doutor, assim, claro, é extremo, né, exercício, e a pessoa fica sentada nas costas, assim, a pessoa faz... Isso né? É errado. É errado. Está pressionando de forma... É a sobrecarga. Eu sou contra a sobrecarga. Eu gosto muito de biomecânica de coluna vertebral. Lembrando, gente, que daqui um pouquinho ele vai falar sobre um equipamento que ele inventou. Eu chamei aquilo que, quando a gente vai no carro, a gente tem um alinhamento dos pneus. Ele é um outro nome aí, mas é um alinhamento de coluna, assim, mais ou menos. Depois ele vai falar sobre esse equipamento, então não sai daí. É muito interessante, viu? Ele estava falando aqui nos bastidores, muito interessante. Essa nova tecnologia assim, que trabalha esse alinhamento aí da coluna. Tem um outro nome, viu? Fica tranquilo, viu? Doutor, dor na coluna provoca desequilíbrio? É o caso da dona Maria Alice de Souza de Ubaíra, lá na Bahia. Obrigado, dona Maria Alice. Sinto um desequilíbrio na perna direita. Eu gostaria de saber se tem a ver com a coluna. Coluna e desequilíbrio, doutor. Sim. O desequilíbrio é causado pela perda de força em um dos membros inferiores, uma da perna, ou perna direita ou perna esquerda. O que é que deve fazer? Procurar um médico. O médico vai avaliar através de exames se essa perda de força é proveniente de um trauma da coluna ou não. Entendi. Geralmente, o desequilíbrio vem pela perda da força. O senhor falou de procurar um médico, enfim, é um fisioterapeuta, é um ortopedista, é um clínico geral, um professor de educação física, o quê? Quando as dores são iniciais na coluna, é ideal que se procure um ortopedista. Quando já passou pelo ortopedista, compromete a raiz nervosa, ou se tem formigamento, ou se tem a perda da força, ou a diminuição, a perna vai afinando, perdendo o diâmetro, aí é ideal que se procure um neurologista. Entendi. Porque uma medicação é ortopédica, com cunho ortopédico, e a outra medicação é com cunho neurológico. Ô, doutor, a pessoa... Existe a dor, a dor articular e existe a dor neural. Então é aí que se diferencia a parte do ortopedista e a parte do neurologista. A pessoa tem dores na coluna, dores nas costas, assim. Aí ele disse, não, tem que fortalecer a musculatura. A pessoa tem essa dor, já está lá instalada, vai na academia,
vai na academia para fazer exercício e pega mais peso ainda, tem alguns aparelhos, enfim. Eu estou ajudando ou pode trazer sérias consequências na frente? Pode trazer sérias consequências. Eu até estou tratando de uma paciente muito jovem que se lesionou de coluna vertebral. No desejo de, né? No desejo de fortalecer a coluna. O que é a dor? O que é a dor? A dor é um aviso do organismo de que algo não está bem. Sinal amarelo, um alerta. Então eu não posso, em hipótese alguma, tentar fazer exercício para aquilo. É contraditório. Nós precisamos desinflamar essa patologia, que nós estamos falando de coluna, desinflamar o nervo através da orientação médica para depois tentarmos o fortalecimento, o alongamento. Por quê? Quando nós vamos fortalecer ou alongar, nós vamos mexer nessa estrutura que está lesionada, que está com a protusão, o abaulamento ou o rompimento do anel. Doutor, dentro de casa, de repente aquela senhora que está acompanhando agora o programa, enfim, que vai ter que limpar a casa, varrer o chão, limpar o chão, levantar balde, etc., e peso, e cadeira, enfim. O que o senhor orienta, doutor? Para o dia a dia, dentro de casa, aquela senhora que está nos acompanhando agora. Alongamento. Como faz alongamento dentro de casa? Previne lesões. Frei, o que é alongar? Se eu colocar o braço aqui e esticar, já é alongamento. Se eu colocar o meu calcanhar em cima de um banquinho baixo e esticar, já é alongamento. Esticou, é alongamento. Um alongamento muito simples, que todos podem fazer em casa, todos, se deitem no tapete. Deita no tapete de casa. Barriga para baixo, barriga para cima. Barriga para cima. No intervalo da novela, intervalo do jornal, se deita e se estica. Os braços para cima e as pernas para lá. Enche o peito de ar, estica, estica, estica. Quando solta o ar, solta a musculatura. Faça isso periodicamente, 2 ou 3 vezes. Fazer aquele no mesmo doutor, movimento assim também, etc, com a cabeça, esse é movimento, né? Isso é movimento de alongamento. O alongamento previne lesões no dia a dia. Agora, se você tem a oportunidade de fazer uma hidroterapia, não existe nada melhor A água para a nesse coluna, sentido? Não existe nada melhor para as articulações, os problemas de Que não tem joelho, impacto, né? de quadril. Tem resistência, mas não tem impacto. resistência dentro da água. Você tem apenas 10% do peso corpóreo. Então, se você pode, busca um tratamento dentro da água. Olha que maravilha, gente, quanto que nós estamos aprendendo hoje aqui. Doutor, meu nome é Thaís Machado, sou de Joinville, Santa Catarina. Obrigado, Thaís, que Deus te abençoe. Um abraço ao Carlos, a Nani, a família lá. Estão nos acompanhando também em Joinville. Minha avó Carmen tem 67 anos e realizou uma radiografia na coluna lombo-sacra. O resultado do exame foi redução dos espaços discais L4, L5, L5 e S1, esclerose interapofisária, isso. L4, L5 e S1. O que é isso tudo? Está perguntando aí a nossa amiga Thaís Machado, da vozinha dela de 64 anos, a dona Carmen. Está acompanhando também o programa, doutor? Vamos lá. Isso é natural. Isso é natural já pela idade. Os discos, até os 40 anos de idade, ele tem uma determinada altura pelo poder de absorção. A partir dos 40 anos de idade se apresenta a desidratação, ou seja, a diminuição da altura do corpo vertebral. Quando o disco perde a altura, ocorre naturalmente uma sobrecarga na parte posterior da coluna, atrás da coluna, que são as articulações interapofissárias. Frei, só para a gente esclarecer, claro. O que é uma articulação? O encontro de 2 ossos constitui uma articulação. Então, quando nós fazemos assim, nós temos 3 articulações. 1, 2, 3. Em todas elas são constituídas de cartilagem, que é para deixar fácil a dobradura, a mobilidade, e tem o líquido sinovial que lubrifica isso. Também acontece isso nas articulações da coluna, as articulações interapofissárias. Os discos se desidrataram provavelmente pelo processo da idade, é natural. O disco perdeu a altura, sobrecarregou
a articulação interapofissária, trazendo naturalmente a artrose. Olha que interessante. Qual é a melhor coisa que essa senhora pode fazer? Alongamento, noites frias, calor úmido. Você pegar o caldeirão de água quente, colocar um punhado de sal grosso, tal, torcer uma toalha de rosto, colocar em quente. Esse calor úmido melhora a mobilidade local e diminui a incidência de dor. Olha, doutor, assim, uns dizem que é o calor, outros dizem colocar gelo, então vai pensando. Então, no próximo bloco também tem a pergunta aqui do nosso amigo André, que se pergunta se natação é boa para a coluna. Então, quer saber isso e muito mais? Então não sai daí, esse é o Vídeo de Saúde e por ser seu, volta já só para você.